Os clubes da Liga Forte União venderam a preço de banana aquilo que eles têm de mais valioso, que é o seu direito de mídia do Brasileirão. Quer entender como isso aconteceu e por que esse foi um péssimo negócio para os clubes? Fique esperto que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica. Gente trazendo aqui bastidores, negócios do esporte para você. E hoje eu vou falar de um tema que tem a ver com a saúde financeira do seu clube de coração ou do clube de coração do seu amigo que você quer zoar. O negócio é o seguinte, a Liga Forte União, que compõe ali, composta por mais de 20 clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, estão com um pepino para resolver. Eles finalmente perceberam, esses clubes e esses dirigentes, que eles venderam a preço de banana algo que vale ouro. Um diamante bruto que ainda precisa ser lapidado e que foi entregue de graça, praticamente, para investidores. Vamos tentar explicar essa história. Em 2023, alguns clubes da Liga Forte União vislumbraram uma chance de ganhar bastante dinheiro investindo muito pouco, ou na verdade, ganhando bastante dinheiro sem precisar investir nada nisso. Eles decidiram vender para um fundo de investimentos 20% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelo prazo de 50 anos. Basicamente é o seguinte, eles decidiram entregar para um investidor 20% da receita, que é a maior receita do futebol brasileiro. Nenhum clube ganha mais do que o contrato de televisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Contrato de mídia, televisão é um termo ultrapassado. Contrato de mídia. E esse dinheiro, durante 50 anos, ia ser parte dele destinado ao fundo de investimento. O que aconteceu? Os clubes venderam 20% desses direitos por 50 anos e receberam por isso o equivalente a mais ou menos 3% do valor do contrato deles de Série A do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Eles venderam 20% ao valor de 30% por uma temporada, não por 50 temporadas. É o pior contrato que já foi feito na história do futebol brasileiro. E os clubes, depois de um ano, perceberam que esse negócio não era tão bom assim. E aí entra o grande ponto de discussão que hoje pode gerar uma grande bagunça na venda de direitos de transmissão do Brasileirão. Por quê? Porque os clubes chegaram à conclusão que eles fizeram um péssimo negócio e estão tentando refazer esse contrato. Por que isso aconteceu? Porque também quem comprou não está pagando. O fundo de investimentos do Carlos Gamboa, que trouxe vários outros fundos junto com ele, que comprou os direitos dos clubes, reteve alguns pagamentos desses clubes, alegando outros contratos que existiam, enfim. Começou a ter uma discussão muito grande se os clubes estavam de fato conseguindo ganhar dinheiro com aquilo ou estavam entregando muito a pouco dinheiro. O negócio para tentar encurtar a história é o seguinte, você viu na janela de transferências de julho de 2023, muitos clubes investindo e contratando jogadores renomados, jogadores do mundo inteiro, a preços exorbitantes. E aí você faz aquela pergunta, de onde vem tanto dinheiro assim? Internacional, por exemplo, contratou Borré, contratou um monte de jogador. De onde vinha tanto dinheiro assim? Veio desse investimento que foi feito, desse pagamento feito pelo fundo de investimentos do Carlos Gamboa, para os clubes, em troca, cederem 20% dos seus direitos de mídia por 50 anos. O grande ponto dessa história é o seguinte, esse dinheiro que entrou não teve nenhum controle. O clube pode fazer o que quiser. Então, entrou ali 70, 80 milhões de reais no cofre do clube e ele fez o que quis com esse dinheiro. Quase todos eles esses investimentos se traduziram em contratação de jogadores. Nada além disso. O grande problema é o seguinte, esse pagamento desses 20% iam ser feito em 3 parcelas. A primeira em setembro, a segunda em fevereiro e a última em setembro de 2024. O que aconteceu foi que simplesmente em fevereiro começou a não serem feitos alguns pagamentos. E isso foi irritando alguns clubes, principalmente os clubes que estavam na Série B do Brasileirão, como o Avaí, como o Sport Recife,
como também o Brusque, que tinha subido para a Série B, enfim, alguns clubes não estavam recebendo esse dinheiro. E aí começaram a questionar os investidores de por que esse pagamento não estava sendo feito. E as respostas que vinham mostravam que esses clubes tinham alguns outros acordos, por exemplo, com a Abrax para a transmissão da Série B do Brasileiro, que invalidavam ou dificultavam o recebimento desses 20% do contrato de mídia do Brasileirão. É difícil entender essa história, mas foi tanta bagunça na cabeça dos clubes que o que aconteceu de fato é que eles pararam de receber esse dinheiro que estava previsto no mês de fevereiro. Isso fez com que muitos clubes começassem a desistir, na verdade, desse negócio, ou começassem a questionar se esse negócio teria valido a pena. E aí entra o fator complicador dessa história, que é a divisão hoje do futebol brasileiro em dois blocos comerciais, Liga Forte União de um lado e a Libra do outro. Os clubes da Libra não aceitaram ceder os direitos de mídia dele para nenhum fundo de investimento. Com isso, eles acreditaram no seguinte: ao longo dos anos, a gente vai ganhar mais dinheiro de direitos de transmissão e o que seria aquele dinheiro de curto prazo que seria recebido em 23 e 24 não vai valer a pena. Do outro lado da Liga Forte União, os clubes começaram a perceber o seguinte: peraí, nos próximos 50 anos eu vou receber 20% a menos dos direitos de mídia. Por quê? Porque eu cedi lá atrás esse dinheiro. E aí eles perceberam que eles iam começar, a cada novo contrato de transmissão, a perder 20% em relação ao que os times da Libra vinham ganhando. E a gente não está nem discutindo aqui se em 50 anos finalmente os dirigentes vão saber sentar todos na mesma sala e negociar em conjunto qualquer coisa. O fato é que os clubes da Forte União perceberam que eles estavam sendo atropelados no meio dessa história e estavam cedendo por muito pouco, algo que pode vir a valer ainda mais. Então, no fim dessas contas, o problema da falta de pagamento em fevereiro e posteriormente em setembro de 2024 gerou uma grande crise, uma grande discussão e todo mundo precisou ir sentar na mesma cadeira para tentar refazer esse contrato. Agora, cada clube vai poder negociar, né, como quiser essa história. A ideia e a proposta que mais deve ser aceita atualmente é parar com a história dos 20% e deixar em 10% apenas a cessão dos direitos de transmissão. Vale lembrar o seguinte: a ideia de ceder 20% dos direitos de mídia por 50 anos foi algo que surgiu na Europa no auge da pandemia, lá em 2020/2021. A primeira liga a ficar tentada a aceitar esse contrato foi a Bundesliga na Alemanha. O fundo de investimento CVC, que é dono, entre outras coisas, de parte da Fórmula 1, chegou com a proposta de comprar esses direitos por 50 anos. Os alemães olharam, analisaram e falaram: olha, por pior que esteja o cenário atual, por mais que a gente esteja precisando de dinheiro agora para pagar as contas desse período de estádios fechados, sem público por conta da pandemia, o melhor a fazer é não vender esses direitos. E seguraram a onda. O CVC tentou então ir para a Série A da Itália e fez a mesma proposta. Os italianos discutiram como bom italiano, chegaram à conclusão que, por pior que fosse a situação na Itália, pior ainda seria vender 20% dos direitos de mídia por 50 anos. Quem aceitou a história foi a La Liga da Espanha. A Liga Espanhola percebeu que, sem a ajuda do governo, que o governo não colocaria dinheiro no futebol para tentar cobrir os prejuízos da pandemia, a melhor solução seria realmente vender 20% dos direitos de mídia por 50 anos. Porém, isso gerou uma grande discussão com os dois grandes de lá. Barcelona e Real Madrid simplesmente falaram: não, tô fora. Esse acordo para mim não vale a pena. E peitaram o negócio. A partir do instante que eles peitaram esse negócio, o que aconteceu foi: Barcelona e Real Madrid foram tirados desse acordo e todos os outros clubes da La Liga A e B, né, da primeira e da segunda divisão espanhola, aceitaram o negócio. Só que aí entra o bom funcionamento de uma liga de futebol. Simplesmente a La Liga decidiu que esse dinheiro que entrou nos clubes não seria usado de forma nenhuma para contratar jogadores, e sim para pagar dívidas e organizar a casa dos clubes. Esse foi o grande pulo do gato e esse foi o grande mérito que a La Liga teve. Por quê? Já que os clubes estavam sem dinheiro por conta da pandemia,
o dinheiro que entrou seria usado apenas para organizar a casa. Muitos clubes tinham dívidas que começaram a ser pagas a partir disso. E outros que não tinham tantas dívidas passaram a ter que investir em infraestrutura e também em melhorias para o todo do clube e não para a contratação de jogador. Detalhe importante dessa história: todo o dinheiro ficou retido na La Liga e o clube precisava justificar o recebimento daquele dinheiro e o uso da verba para poder ser liberado o pagamento da Liga para o clube. Bastante diferente do que aconteceu aqui, que entrou um caminhão de dinheiro nos clubes sem nenhuma governança, sem nenhuma preocupação de como seria feito, e o que isso causou? Prejuízo no curto prazo. Por quê? Porque os clubes começaram a gastar muito dinheiro e um dinheiro que não foi usado para realmente cobrir o que precisava, que era pagamento de dívida ou melhoria em estádio, contratação, melhoria de centro de treinamento, enfim, tudo que não fosse jogador de futebol. Por quê? Porque esses investimentos causaram um segundo problema que a gente está vivendo agora, no pequeno, médio prazo aí. Os clubes simplesmente inflacionaram o mercado de jogador de futebol. Salário está cada vez mais caro e contratação de atleta está cada vez mais cara, com o agravante da Liga na Arábia está contratando jogador a rodo. E no terceiro ponto dessa história, que é o longo prazo, os clubes estão percebendo que eles vão perder dinheiro em relação aos seus concorrentes que não assinaram um contrato desse tipo. Final das contas, foi isso. Preço de banana por algo que é o diamante bruto, ainda não lapidado do futebol brasileiro, que são os direitos de mídia das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se os clubes conseguem refazer esse negócio e salvar a pele dos próximos 50 anos, porque muitos dos dirigentes que assinaram esse contrato não estarão vivos quando esse acordo acabar. Resta saber como vai ser o final dessa história, que há uma luz no fim do túnel, o problema é que o túnel ainda está longe de chegar no fim. Vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos, que você acompanha na maquinadoesporte.com.br, aqui no YouTube e nas demais redes sociais no @maquinaesporte. Tchau!